Tá difícil conviver com essa população, Senhor. Tá complicado, Senhor. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer o segundo vídeo do mês especial de distopias. E o livro de hoje é O Senhor das Moscas, do William Golding. William Golding não, Sir William Golding, porque ele recebeu o título de Cavaleiro do Império Britânico. Esse livro é de 54 e ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 83. Eu sempre gostei muito desse título, é como o Sonho e a Fúria, que eu acho um título lindo, não faço ideia porque o nome é esse, mas me atrai de alguma forma. E O Senhor das Moscas, né, Lord of the Flies, sempre me deixou muito curiosa para saber do que se tratava. Eu adoro essa capa, vou aproximar aqui pra vocês, né, que tem esse rosto de criança, com essa mosca como se fosse uma lágrima. Acho genial essa capa e é muito expressiva, assim, tem muito da melancolia, da tristeza e da brutalidade que esse livro traz. Bom, antes de mais nada, eu queria falar um pouco da estrutura narrativa que o Golding traz nesse livro. É uma estrutura narrativa muito interessante porque ele não entrega pra gente de cara o que aconteceu nessa história. A gente vai montando aos pouquinhos esse quebra-cabeças do que aconteceu com esses meninos. A história basicamente começa com meninos entre 6 e 13 anos, mais ou menos, numa ilha paradisíaca. Esses meninos estão lá sozinhos, sem a supervisão de nenhum adulto e precisam aprender a se virar. Como esses meninos chegaram lá, quem são esses meninos, nós não sabemos de cara, sabemos apenas que eles são náufragos. E o Golding faz esse trabalho super interessante, que é não nos entregar as coisas com facilidade. É um texto que você vai descobrindo e construindo aos poucos. Assim como os meninos vão tendo que reconstruir a sua história, né? A sua estrutura social, se reconhecer enquanto um grupo e as consequências que isso vai ter, as implicações que isso vai ter, nós como leitores também vamos tendo que construir, né, a história que Golding nos apresenta. Ele vai nos dando fragmentos através das falas de alguns personagens, através de pequenos trechos, pequenas pistas. Ele vai nos mostrar que era um período de guerra e que esses meninos estavam sendo levados num avião para um lugar protegido, que esse avião sofreu um acidente e caiu nessa ilha. Não se sabe dos destroços desse avião, não se sabe do piloto, copiloto, tripulação que aconteceu, e nem quantos meninos haviam naquela aeronave. Mas conhecemos apenas alguns deles, muitos não têm nome, não têm história, são apenas meninos, são apenas garotos, que a gente vai vendo no desenrolar da história. Esse livro foi escrito na época do pós-guerra, então ele expressa bastante esse desencantamento com a humanidade e a gente vai vendo uma progressiva caminhada da civilização rumo à selvageria. É isso que permeia toda a história do Golding, né? Os meninos chegam representando aquelas pessoas que vieram da civilização, inclusive nas vestimentas, eles vêm com a fardinha de um colégio militar, e aí progressivamente as roupas vão sendo destruídas, o aspecto deles arrumadinho vai sendo destruído, os cabelos vão crescendo, eles vão ficando sujos, né, vão ficando maltratados, queimados de sol, e a gente vai vendo assim como eles vão se modificando fisicamente, e essa modificação física é a expressão de uma modificação interna também. É bacana observar outra coisa, de que os elementos que inicialmente eram super valorizados e que eram ótimos, então tudo isso começa a mudar, assim como a civilização caminha para a selvageria, esses itens que eram valorizados passam a ser vistos como coisas não tão boas assim. Então, aquele mar que era tão maravilhoso no início, onde eles ficavam brincando, dando cambalhotas, plantando bananeira e tal, passa a ser aquela água salgada que incomoda, que não pode ser bebida, aquele sal que maltrata o corpo. O sol que era delicioso, era um lugar tropical, passa a ser o sol que queima, que maltrata a pele. Né? A não ter supervisão de um adulto, que era a liberdade máxima, passa a ser, passa para o questionamento. Se houvesse um adulto aqui, o que ele faria? Né? E pro final, onde eles dizem, eu queria muito que tivesse um adulto aqui, nós temos que ser resgatados dessa ilha, temos que voltar para nossa vida porque a gente não vai durar muito tempo. O que era perfeito, que era um mundo utópico, né? O paraíso perdido vai migrando para um mundo anti-utópico, né? Um mundo de selvageria, de brutalidade, onde os limites ficam, onde essas fronteiras entre certo e errado, bem e mal, civilização e selvageria vão ficando cada vez mais tênues, mais apagados, até o momento em que esse limite se esgarça quase que completamente, né? Então, por que Senhor das Moscas é uma distopia? Vamos fazer um resumão. Primeiro porque ocorre um evento catastrófico e importante que determina uma mudança na estrutura social, uma mudança brusca. E aí a gente não vai pensar agora numa cidade, num estado, num país, no mundo, a gente vai pensar nesse grupo de meninos, né, nesse microcosmo. Então aconteceu um evento que mudou completamente a estrutura social desses meninos. Eles foram parar num outro espaço, que não é o espaço deles, que eles precisam se acostumar a essas novas regras espaciais, hierárquicas, de relações sociais, pessoais, emocionais, etc.
Inicialmente os meninos formam um grupo geral porque eles precisam sobreviver, eles estão apavorados num ambiente diferente e eles precisam de abrigo, de comida, né, de calor, de proteção. E eles se juntam. A partir do momento que o grupo vai caminhando um pouco, eles vão começando a conhecer a ilha, se adaptar e criar estratégias de sobrevivência, esse grupo vai se diferenciando e figuras importantes vão emergindo, como o Ralph, como o Jack, como o Porquinho, como o Simon, que são as 4 figuras principais dessa história. E aí esse grupo se divide. A gente fica com o grupo do Ralph e o grupo do Jack. O grupo do Ralph como uma espécie de grupo que ainda tenta se apegar à civilização, às regras, à ordem, que estabelece uma forma de funcionamento minimamente estruturada naquele lugar. O grupo do Jack, que é o grupo dos caçadores, que é o grupo que representa uma ida mais rápida para a barbárie. É um grupo que se perde mais rapidamente, no sentido de que se integra aquela natureza selvagem da ilha de modo muito mais natural e espontâneo. E aí a gente vai ver uma luta de forças entre Jack e Ralph, né, que representam selvageria e civilização. A elite visivelmente é o grupo do Jack, e o que isso vai trazer de consequência para a nossa história, e o que isso vai fazer com a cabecinha do Jack, com a cabecinha dos meninos que fazem parte do grupo do Jack, ou os caçadores, é abominável. Exploração da estupidez coletiva. Isso a gente vê aqui de forma muito contundente. É um grupo formado por meninos que tinham pouco ou nenhum conhecimento entre eles e que passa a funcionar de um modo muito diferente porque são um grupo. E aí eu lembrava muito de Freud, que falava do comportamento de grupo, de como o sujeito se comporta de uma forma individualmente, e quando ele está em grupo ele é influenciado por esse comportamento do grupo, né? O grupo é algo vivo, é algo pulsante, é algo que tem um movimento próprio. Os elementos que compõem o grupo, né, são muito interessantes porque você tem elementos questionadores, elementos passivos, elementos manipuláveis, elementos desafiadores. Então esse movimento de grupo é bem interessante, a forma como o Golding trabalha, né? E de que como nessa parte, quando ele fala do grupo e do movimento dentro do grupo, é que a gente entende por que O Senhor das Moscas é uma distopia. Crítica social. Então quando a gente fala de um microcosmo, que é esse grupo de meninos interagindo, tendo que se reconhecer enquanto grupo, e como é que esse grupo vai funcionar, a gente percebe que eles nada mais fazem do que reproduzir o mundo de onde eles vieram. Não é da cabeça deles, pura e simplesmente, que surge aquela violência, aquele atrito, aquela luta de poder pela força, ou pelo pensamento, né? Aquela bullying que fazem com o porquinho, a violência, a discriminação, o roubo, os maus tratos. Não é à toa que isso acontece. Isso vem de um mundo do qual eles vieram. Eles aprenderam isso, eles viveram isso, eles foram criados nisso. Eles estão apenas reproduzindo no microcosmo uma coisa mais macro. A gente tem 2 figuras importantíssimas que são Porquinho e Simon. Porquinho representando a reflexão, a crítica ao pensamento, né? A noção de que as coisas não podem descambar tanto assim para essa selvageria, porque isso não vai dar certo, né? Ele pode representar a ciência de algum modo, né? O pensamento mesmo crítico. E o Simon, que é aquele que tenta descobrir o que está acontecendo, é aquele que vai atrás, que é instigado a descobrir e a trazer a revelação para os grupos, seja o grupo de caçadores ou o grupo do Ralph. E ele paga um preço por isso, né? Essa revelação, aquele que é o portador da verdade, da revelação, sempre paga um preço por isso. A violência generalizada e banalizada. A gente fica absurdamente chocado com o nível de violência. Eu não diria de maldade, porque você está dando um julgamento de valor se você for falar maldade, mas é tão essencialmente humano e brutal e desconfortável ver o que esses meninos fazem nesse livro, que você fica, primeiro, enojado e chocado, dizendo não é assim, porque esses meninos são péssimos assim. E eu achei que o filme usou um recurso muito ruim para justificar a violência do Jack, que o Golding infelizmente não fez no livro, e eu agradeci muito por ele, porque foi um julgamento de valor extremamente preconceituoso. E o filme usou isso, eu não vou contar o que é, mas o filme meio que justificou porque que Jack era violento. Só que não era só Jack violento, né? A violência estava ali misturada, estava ali intrincada com todo mundo naquele grupo. E não era uma violência de era uma violência de todos, era uma violência social, compartilhada, né? E aí eu vou fazer agora uma ponte com o filme, porque eu assisti o filme O Senhor das Moscas, o filme de 93, se não me engano. Um filme muito bom, gostei muito, gostei tanto do livro quanto do filme. Gostei um pouco mais do livro, porque traz mais elementos pra gente trabalhar e pensar. Mas o filme foi muito bem feito, os personagens são muito bem trabalhados e, inclusive, preencheu algumas lacunas que o livro trouxe. Na verdade, eu nem tenho preenchido lacunas, mas
tornou mais concreto algumas coisas que o livro trouxe. E uma das coisas curiosas é que enquanto eu sabia que os meninos que faziam parte dessa história eram meninos entre 6 e 13 anos. Mas eu acho que a selvageria foi tão grande, a barbárie foi tão grande que na minha cabeça eu acabei construindo os líderes, né, Ralph e Jack, um pouquinho mais velhos, como se tivessem 15, 16, 17 anos. Quando eu fui ver o filme, eu me deparei com meninos realmente de 13 anos e meninos que são quase crianças ainda. E isso me chocou muito, porque foi um mecanismo de defesa meu, com certeza, porque eu não conseguia lidar com o fato de que meninos de 13 anos, quase crianças, cometiam aqueles atos de barbárie. Mas eu precisei ver isso concretamente no filme e foi mais assustador ainda. E eu preciso dizer que eu quase abandonei esse livro, faltou pouco. Esse livro teve um início, não vou dizer que lento, foi um início comum, né? O que falava desses meninos que estavam na ilha, falava do que os meninos aprontavam, das rivalidades, das peripécias e aventuras. E não é que eu não estivesse gostando, mas eu não estava entendendo o porquê de O Senhor das Moscas ser um livro tão aclamado e que não tinha nenhum evento assim destacável, não tinha nenhuma passagem destacável, nem era uma narrativa destacável. E aí eu disse assim, tô cansada de ler isso, eu vou pular para outra coisa, eu vou abandonar esse livro, vou contar pro pessoal qual foi a minha experiência, que não rolou química, né, com Golding, mas eu vou ler só mais um capítulo. Se esse próximo capítulo não me fisgar, eu realmente vou abandonar. E foi esse capítulo que mudou tudo, que foi o capítulo 8, Sacrifício para as Trevas, se não me engano, e que me fez, assim, pensar em antes do capítulo 8 e depois do capítulo 8. Eu vou resumir de forma bem caricata, mas antes do capítulo 8, O Senhor das Moscas, pra mim, era uma espécie de mistura entre os Goonies e Tarzan. Então eram meninos, aventureiros, mais medrosos, numa selva desconhecida. Depois do capítulo 8, foi outra coisa. Eu comecei a me empolgar, a devorar as páginas e comecei a fazer uma análise em retrospectiva do que eu tinha lido naquele momento. E eu percebi que, na verdade, provavelmente foi uma estratégia muito inteligente do Golding de desarmar o leitor. Ele vem trazendo uma coisa super inocente, de meninos brincando numa selva, né? Que garoto, que pessoa não gostaria de repente passar um tempo, né, de folga, umas férias, numa ilha paradisíaca? É isso que ele traz pra gente inicialmente. A gente começa a achar uma coisa muito comum, muito rotineira, muito simples, muito quase fútil, né? Quase uma banalidade. De repente ele vem e dá uma porrada na gente, porque o capítulo 8 é assustador. A narrativa que o Golding faz da construção do Senhor das Moscas, e aí vocês vão entender por que esse nome, é uma coisa sombria, pesada, difícil, e me chocou um pouquinho, né? Um pouquinho não, me chocou bastante. Foi me chocando gradativamente até o final do livro. O livro tem esses dois momentos bem diferentes, mas que se encaixam perfeitamente, de um livro que começa suave e despretensioso, e de repente ele dá uma virada e você nem percebe como é que ele fez isso, e começa a ficar muito, muito, muito sombrio. É como se o livro tivesse uma estrutura assim, ele começa numa manhã ensolarada e leve, morna, e aí vai migrando pra tarde, e aí quando cai o crepúsculo vem a porrada, né? Ou como se fosse, outra representação que eu achei, foi como se você estivesse chegando naquela ilha, e aí você vê só o paraíso, que tá ali evidente, e aí você vai entrando cada vez mais naquela selva, e quando você chega no coração da selva, é que você chega no Senhor das Moscas, e você chega em tudo que acontece a partir dessa absorção dos meninos pela selva. Então é um livro que eu gostei bastante. Eu não tive uma relação fácil no início, mas eu recomendo que se você está lendo O Senhor das Moscas e também não está se empolgando muito, ou se você já leu e abandonou porque não se empolgou muito, leia pelo menos até o capítulo 8, Sacrifício das Trevas. Eu tenho quase certeza que se você ler o capítulo 8, você não vai abandonar esse livro e você vai ter uma outra visão do trabalho que o William Golding fez. Então é isso, se você já leu O Senhor das Moscas e quiser comentar aqui comigo, se você ama esse livro, se você não ama esse livro, se você leu e abandonou, qualquer que seja a sua relação com O Senhor das Moscas, deixa aqui o seu comentário, eu fico muito feliz de conversar com vocês, porque o objetivo dos vídeos é esse, né, gente? Se você gostou do canal, gostou desse vídeo, chegou aqui agora e não é inscrito ainda, por favor, clique aqui no botãozinho inscrever-se, que aí você vai receber todos os vídeos. Logo mais eu volto com o próximo livro do mês especial Distopias, que provavelmente será Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Um beijo, até mais. Tchau.